A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como a minha casa está cheia de sujeira, vou chamar a Ritinha para vir me ajudar a limpar essa casa. Ela é um pouco tímida, mas vamos lá, mulher. E aqui está ela. Sim, gente, é eu mesma. Quando eu coloco esse coque aqui, me transformo. Mas isso só é uma brincadeira para falar para vocês que muitas das vezes a gente já vestimos cada personagem para aguentar a diversidade dessa vida. Cada lapada que a gente leva, que a gente só tá viva mesmo pela misericórdia de Deus. Então, mulher, vai fazendo seus trem aí de casa, que agora eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu tenho 31 anos e aos 17 anos comecei a namorar e logo engravidei do meu primeiro filho. Meu primeiro namorado, Tommy, o primeiro filho. Não vigiei, né, mulher? Mas não me julgue que eu não sou nem a primeira e nem a última desse mundão afora, não. Então, minha gente, nesse meio termo que comecei a namorar e logo engravidei, então fui morar na casa da minha mãe com esse cabrunco desse homem. E daí, minha gente, nessa mesma época, minha mãe tava pegando a guarda das sobrinhas dela que estavam no conselho tutelar. Minha mãe pegou a guarda, a gente mudamos de bairro, descobri que tava grávida e aí a gente vivia tudo na mesma casa. E a minha prima, minha gente, mais velha das irmãs dela, né? Que no caso eu sou uma das mais velhas de todas as primas, sempre viveu igual a irmã minha mesmo. E até hoje, minha gente, pasme, ela me chama de irmã. E ali morando na mesma casa, eu sempre cuidava do serviço tudinho, que elas não faziam nada. Só a mais nova que fazia algumas coisas, mas a mais velha não fazia era nada, era eu pra tudo. E eu também me sentia na responsabilidade, né? Porque já tava grávida do meu primeiro filho, eu também não reclamava de nada, não. Até, minha gente, que eu percebi que o cabrunco do homem foi ficando um pouco estranho, diferente, trabalhava e de repente do nada inventou de estudar à noite, né, de terminar os estudos. E eu igual uma bobona de inocente, tá tudo certo, tá tudo bem, não vejo maldade nisso, então vai estudar. E nessa época, minha gente, eu tinha me afastado da igreja, tinha saído, né, dos caminhos do Senhor, então tava totalmente desligada. E, gente, eu tava de 7 meses de gravidez, uma certa noite eu tive um sonho com o cabrunco me traindo. Desse sonho, minha gente, eu tive mais 2 sonhos, tudo seguido. Então, foi 3 sonhos nos dias seguidos. Então, eu meio ali envergonhada com Deus, porque tinha saído da presença dele. Só quem já foi servo do Senhor e tá afastado vai saber o que eu estava sentindo nessa época. Fiz, assim, uma oração pedindo pra ele me mostrar o que era, porque eu não tava entendendo. Eu falava assim, Senhor, como que eu vou saber se o homem tá me traindo ou não, que eu nem saio de casa, vivo dentro de casa, eu não vou conseguir descobrir. Mas se realmente mesmo é uma traição, que o Senhor me mostra, não sei como, mas o Senhor me mostra. E, gente, uma certa noite eu acordei com a voz bem alta falando no meu ouvido, acorda. E daí, gente, eu acordei, tava tudo escuro e eu nem me toquei, voltei a dormir, veio a voz de novo, acorda. Foi na hora, gente, que eu acordei, fiquei sentada em cima da cama e, gente, me dei conta que o cabrunco não tava na cama. E eu comecei a pensar, meu Deus, mas que hora é essa? Será que ele não voltou ainda da escola? E, gente, uma escuridão, as luzes toda apagada. Daí eu falei, quer saber? Vou dormir de novo. Na hora que eu deitei, a voz veio mais forte ainda e falou comigo, você não queria ver? Então levanta e acende a luz. E eu peguei, levantei, eu não sei o porquê, gente, eu tive essa sensibilidade. Eu levantei devagar com aquele barrigão de 7 meses. E naquela época, gente, quando eu morava com a minha mãe, a luz, ela não tinha interruptor. A gente tinha que ligar virando a luz, não tem? Torcendo a luz. E essa luz, gente, ficava em cima da minha cama. Então, pra gente ligar a luz, tinha que ficar em pé na cama e pra poder ligar a luz. E eu ali, eu não sei o porquê, gente, eu tive isso, mas eu tava, tipo, sem fazer barulho nenhum. Eu tentava alcançar a luz até que eu consegui. E nisso, quando eu acendi a luz virando, eu dei de cara com a pior cena da minha vida. Ele em cima da minha prima se beijando os dois. E assim, eles colocaram um colchão de solteiro bem perto da minha cama e tava tipo sem fazer barulho nenhum. E eu fiquei pasma olhando, eu desci da cama e os dois ficou pálido, eles não falavam nada. Daí eu olhei pra cara dos dois e eu falei bem assim, eu já vi o que tá acontecendo, eu sei o que tá acontecendo, mas eu quero ouvir da boca de vocês. Vocês vão me falar agora. E ninguém não falava nada. E eu falei, se vocês não falar, eu vou acordar a casa inteira, eu vou acordar a rua toda gritando. E aí ele ficou com medo, ele levantou logo e falou bem assim comigo, calma, calma, você vai passar mal, volta a dormir, isso é um sonho. Gente, eu fiquei tão irritada que eu comecei a gritar, me debater, e eu falei, como que é um sonho? E mandei tirar a mão de cima de mim. E aí eu olhei pra ela e falei, fala. Aí ela, calma, prima, eu vou explicar tudo. E nisso nenhum dos dois não falava nada. Aí eu comecei, falei, eu vou contar até 3 pra vocês falar. Daí eu comecei a contar
contar. Quando chegou no 2, eu já comecei a gritar a casa inteira. Mãe, acorda, pai, acorda, todo mundo acorda. E, gente, foi o maior escândalo. E quando a minha mãe acordou, tadinha, ela veio falando, é o quê? É o quê? É a fulana com o seu irmão? Por quê, gente? Porque ela ficava com meu irmão, com meu outro primo que minha mãe criava também. Minha mãe criava 6 sobrinhos que ela tirou do conselho tutelar. 3 filhos de uma irmã e 3 filhos da outra. E assim, quando a minha mãe saía, eles sempre faziam, né, putaria. E daí os pequenininhos contavam pra gente. Contava pra mim, pra minha mãe. E minha mãe botava eles na parede e eles contavam. Só que minha mãe pensou assim, é todo mundo adolescente, né? É coisa boba, né? E daí minha mãe falou, é com seu irmão, com seu primo? Meu Deus, de novo. Aí eu falei, não, mãe, não é. É com o cabrunco. Gente, minha mãe, ela ficou pálida. Ela partiu pra cima dela, eu não deixei minha mãe bater nela. Falei, não, mãe, você vai bater nele também? Com os dois tem que apanhar. Minha mãe ficou meio assim, né? Falei, então ela também não apanha. Já catei as roupas dele tudinho, gente. Isso tudo, acho que eram as meia-noite, 1h da manhã, eu nem sei. Catei as roupas dele tudinho, coloquei dentro do saco preto desses de lixo, fui jogando pra fora assim do quintal, fui jogando. E aí ele assim não falava nada, ela não falava nada. Aí depois ela falou, eu vou contar. Foi ele que me obrigou. Aí eu falei, como que ele te obrigou? Você foi fazer ultrassom comigo em outro lugar, você não contou nada. Se ele tivesse te obrigado, era pra você ter falado. E assim, eu acho que ele tinha uns 20 anos e ela mais ou menos uns 14. Mas daí depois eu fiquei sabendo que ela brigou com a melhor amiga dela. A melhor amiga dela veio e contou tudo. Falou que os dois já tinha tempo e ela ficava espalhando pra escola toda que ela tava ficando com o marido da prima dela. Daí, gente, ele voltou pra casa dos pais dele e assim, o pai dele depois me ligou pra poder me falar que eu não prestava, que tudo era culpa minha, que eu nunca ia ser feliz na minha vida com nenhum homem, que ninguém me suportava, que eu era insuportável. E que isso era uma mentira, eu que tinha inventado tudo, que o filho dele não fez nada. E o que aconteceu com ela, né, minha gente? Como minha mãe tinha pegado os irmãos dela também no conselho tutelar, minha mãe não podia devolver ela, porque senão as crianças iam voltar e ia pagar pelo erro que eles nem fizeram. Então eu convivi com ela por bons anos, até ela também foi morar com a amiga dela e chegando lá, ela tomou o namorado da amiga dela. Teve 3 filhos com esse homem e em toda a gravidez dela, ela apanhava e era muito maltratada. E hoje em dia, minha gente, ela teve mais uma menininha de um outro homem que não sabe nem quem é o pai, tá fazendo uso de coisas ilícitas, mora com a mãe, vive naquela vida deplorável. E ele, fiquei sabendo que ele é muito dos chifrudo mesmo. Pegou a mulher dele com 3 homens. E nem precisou de eu fazer nada, né, gente? Aqui se faz, aqui se paga. E, gente, por causa disso tudo, eu fiquei com síndrome do pânico. Eu sabendo que ele não estava morando mais lá, mas mesmo assim eu acordava à noite assustada, ofegante. Parecia que o coração ia sair da boca e ficava olhando dentro do banheiro, embaixo da cama, pensando que eles ainda estavam lá fazendo a mesma coisa. Mas eu comecei a orar, voltei pra igreja, arrumei um serviço, minha mãe cuidava do meu filho e por causa disso também, gente, dessa raiva que eu passei toda na gravidez, o meu filho, ele é bem nervoso mesmo, qualquer coisa, ele fica bem nervoso. A médica agora falou que ele tem TDAH e tá investigando mais coisas. E nessa época que eu voltei pra igreja, meu filho tinha 2 anos e aí eu conheci o meu esposo, que também, gente, tava acontecendo quase a mesma coisa com ele. Ele também foi traído, tava criando uma filhinha e eu a mesma coisa e tava com o filhinho. O que a gente fez? Se ajuntou, né? E juntos tivemos a Amanda. Então nós temos 3 filhos e estamos há 12 anos fazendo essa casa. Foi muito perrengue pra gente ficar junto. Passamos por muita dificuldade, estamos passando até hoje, mas em nome de Jesus nós vamos vencer. Eu não conheço a vida de vocês que estão vendo esse vídeo, mas se você estiver passando por algo parecido ou já passou também por muito perrengue e tá desanimado achando que isso, gente, é pra morte, não é nada, gente, isso é pra aprendizado. Então coloca Deus na frente, levanta, sacode a poeira e bora lá correr atrás do que é nosso. Não é fácil não, mas Deus dá força. E se vocês estão pensando que quem fez mal pra vocês vai ficar impune, fica não, minha gente. O plantio pode ser escolha, mas a colheita é certa. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Eu não me alegro com o sofrimento de ninguém não, mas já a justiça de Deus vem. E vem com peso e com a medida certa. E depois, minha gente, que eu limpei aquela bagunça todinha, meu esposo chegou do serviço, eu dei ali um cafezinho pra ele, já tava terminando de limpar a varanda. E ele tava ali ainda com o copo na mão e com o prato, que ele não queria entrar dentro de casa pra sujar
tudo que eu já tinha limpado. Até o quarto que a gente tá fazendo eu tinha lavado todinho, e também um banheiro que o gatinho tinha feito xixi lá, eu mostrei pra vocês no meio do vídeo. Então, gente, nesse dia eu só tava o pó da rabiola de tão cansada que tava. E, gente, toda essa casa foi eu e meu esposo que fizemos. Esse terreno aqui só era mato e terra. E com 12 anos a gente conseguiu erguer uma casa. Ainda falta muita coisa que estamos fazendo. Não tá sendo fácil. Antes de virmos pra cá, a gente morava no quintal da minha sogra. E assim que deu pra gente mudar pra cá, a gente juntou as nossas coisas e mudamos pra cá. Gente, nesse dia na mudança, eu nem sabia ainda como gravar vídeo. Eu nem sabia que podia gravar vídeo. Senão ia dar um vídeo em tanto, viu? A gente ficou duas noites carregando a mudança, e a última noite a gente foi parar. Já era 3 horas da madrugada. Como a casa da minha sogra é umas 3 casas depois da minha, a gente carregou a mudança toda num carrinho de mão. Quando eu conto essa história para algumas pessoas, muitos dizem como que eu deveria ter agido nessa situação. Mas cada um, né, minha gente? É cada um. E esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!